Vai mais cedo, um pouquinho mais. Pronto, já está começando. Então, boa noite, pessoal. Hoje é aula 3 do curso da disciplina 1, né, com o professor Flávio. É isso aí, pessoal. Vou pedir para todos e todos colocarem autorização no chat, tá? Que isso é importante para a gente, porque além de tudo fica gravado quem participou da live ou não, né? Nós estamos fazendo um acompanhamento de quem participa ou de quem não participa, não para quantificar, não para cobrar, mas mais para a gente ter uma estatística, para a gente pensar em outras soluções, às vezes é por conta de aula, às vezes é por conta de algum outro problema. Então a gente sempre faz esse apanhado. Quando termina a aula, né, eu recebo um relatório da UFSCar de quem participou, então às vezes o seu cursista não entrou com o seu nome, entrou com o nome do pai, da mãe, então acaba não ficando registrado para a gente, mas isso não tem nenhum tipo de problema não, tá bom? É só para vocês compreenderem que a gente tem todo esse acompanhamento, é algo que o professor Flávio ele sempre nos pede, que a gente saiba o que está acontecendo, que ninguém fique de fora por dificuldade técnica ou por qualquer outro tipo de dificuldade, né? Então isso é uma coisa muito importante. A gente conversa o tempo todo com os professores de turma também, para acompanhar, para saber como que está o andamento com vocês, né? E eu peço também, sempre que vocês sentirem alguma coisa, tiver alguma coisa que não esteja funcionando bem, né? Mesmo que seja alguma coisa, uma forma de condução de algum professor, é importante que você nos fale, né? Você conversa com a gente tenta solucionar e tenta resolver esse problema. Tá bom? Então, tanto eu quanto o professor Flávio, você tem nossos contatos, vocês podem nos chamar. Antes de passar a palavra para o professor, vou fazer alguns lembretes. Hoje é a nossa terceira aula. Nós já temos atividade de autonarrativa. Nós temos quase 190 pessoas que já entregaram. Então, os professores, por esse volume grande, eles vão fazer a devolução, vão fazer os feedbacks individual para cada uma de vocês, para cada um de vocês. Então a gente pede um pouco de paciência. E aqueles que não fizeram ainda dá tempo de fazer, né? A disciplina, nós temos mais 2 semanas de disciplina. Então é importante que vocês façam dentro do prazo, para que a gente consiga avaliar dentro do prazo, porque o grande problema de quando há muito atraso é que a gente acaba demorando para fazer a devolução. Então vamos imaginar, entrou a disciplina 2, são mais 320 trabalhos para ler. Então, se a gente não tem os trabalhos da disciplina passada, isso acaba dificultando um pouquinho. Então, a gente pede para que vocês consigam fazer. Teve dificuldade, não sabe como fazer, procura o professor de turma. Se ele não conseguir resolver, ele passa para mim. Se vocês quiserem me chamar ou chamar o professor também, vocês fiquem à vontade, vocês podem nos chamar. Lembrando que vocês também têm que participar de pelo menos 2 fóruns, né? Vocês podem escolher fórum da semana 2, fórum da semana 3 e fórum da semana 4. Lembrando que cada atividade feita, a gente dá nota 1, não é que é nota 1 que vocês vão tirar, simplesmente 1 é atividade feita, 0 é atividade não feita. Quando vocês não têm nota, ou porque não foi avaliado ainda e o professor vai avaliar, ou vocês ainda não fizeram a atividade, vocês têm tempo. Eu tive esses dias também algumas pessoas com dificuldade de escrever, porque só tem o celular para escrever. Então, para quem é de Hortolândia, a gente tem ali no Paulo Freire, na nossa sala, que a gente tem uma salinha da UFSCar, a gente tem pelo menos um computador, às vezes, dependendo do horário, a gente tem 2 computadores. Então, para quem precisar de computador, porque eu sei que às vezes é difícil de fazer atividade pelo celular, é só você mandar mensagem para mim, a gente se organiza e abre o espaço e dá todo o suporte para vocês. Quem não é de Hortolândia, quem é de Limeira, Descalvado, Araraquara ou Santa Bárbara, vocês podem entrar em contato comigo também, que a gente tenta conversar com a secretaria deles e ver se a gente consegue viabilizar alguma possibilidade para vocês fazer, ou então vocês pegam um carro e vêm aqui para Hortolândia, tá bom? Existem essas opções, mas isso é importante, viu, professora? A gente, a cada hora, a gente percebe alguma demanda de algum cursista,
Então, sempre que vocês tiverem alguma dificuldade, a gente tem uma equipe preparada para lidar com as dificuldades de vocês. Tá bom? Então é isso, professor. Passar a bola. Professor, você quer falar mais alguma coisa? Professor, tem algum outro recado? Uma pergunta que a Daniela fez, a autobiografia é sempre na primeira pessoa, tá, Daniela? Ela colocou no chat ali, apareceu aqui para mim. A autobiografia sempre na primeira pessoa. O professor, só uma outra coisa também que eu acho importante que como a gente está orientando os professores para fazer a devolutiva para vocês, ele teve um professor que me falou que tem alguns cursistas que falam de uma forma, escrevem de uma forma informal, como se estivesse falando no WhatsApp, né? O que eu disse para ele, por enquanto, professor, é que a gente ainda pode manter a escrita dessa forma, porque talvez seja a forma como a pessoa sabe se comunicar. Que mais para frente, quando a gente for fazer um trabalho um pouco mais rigoroso, a gente for transformar isso em artigo acadêmico, algum tipo de coisa, aí a gente vai começar a ter o rigor acadêmico. Certo, professor? Isso. Mas a gente vocês vão ter a oportunidade de, eventualmente, quem não sabe formatar um trabalho nesse formato, vai ser também trabalhado aqui, os professores de turma também vão poder ensinar isso, enfim. É importante sempre vocês agregarem mais coisas relativas ao universo acadêmico, porque melhora a escrita, enfim. Mas, nesse texto autobiográfico, é um texto bem mais livre, tá bom? Professor, só duas coisinhas que eu preciso só falar. A semana que vem, na segunda-feira, às 19 horas, eu vou abrir a sala para tirar única e exclusivamente dúvida de vocês. Qualquer tipo de dúvida. Tá? Eu vou colocar nos grupos. Então, quem tiver algum tipo de dúvida, alguma dificuldade, tá? Não vai ser live, não vamos tratar sobre nenhum tipo de conteúdo, não vamos dar nenhum conteúdo, simplesmente para ouvir vocês. Tá? Então, vai ser na segunda-feira, às 19 horas. Eu vou abrir no mesmo canal, mas eu aviso vocês no chat. A segunda coisa, também completando um pouco o que o professor falou sobre a questão da escrita acadêmica, a gente vai ter uma aula sobre isso, que a gente achou por bem não fazer nesse momento, né, professor? Não tratar sobre a questão de como se escreve um artigo, como se formata, na verdade, né? Como se formata a página, a formatação da escrita, todas essas questões a gente vai tratar em breve também com vocês, tá? Então, como o professor disse, por enquanto a autonarrativa ainda é uma coisa de uma forma livre de escrita. Bom, era só esse recado, professor. Obrigado. Maravilha. Podemos seguir, então? Deixa eu pegar a minha organização aqui, só um momento. Organização da aula 3. Novamente, então, as minhas boas-vindas, meu boa noite. Minha alegria de ter vocês conosco aqui outra vez. Quando eu de vez em quando dou uma olhada aqui no número de pessoas que está participando, é mais porque eu estou de olho em quantas pessoas estão inscritas no curso e quantas pessoas estão participando aqui. Não é nenhum tipo de vigilância, é justamente o contrário. É para eu saber se tem gente que está perdido, que não está conseguindo entrar, que está com dificuldade. Como o Roberto falou no começo, tem gente que está em horário de HTPC, tem gente que está com outras dificuldades. Mas uma dica importante, esta data da segunda-feira, que o Roberto vai abrir, vai conduzir com vocês, é o momento de chorar as pitangas, gente. É o momento de buscar orientação, buscar tirar dúvidas, enfim. E se porventura aparecerem dúvidas de ordem pedagógica daquilo que eu estou tratando, vai ficar registrado, o Roberto me passa, deixa registrado também o nome da pessoa que levantou a dúvida e tal, e a gente vai dar um jeito de responder para vocês, tá bom? Eu fico muito feliz e satisfeito de ver que a gente está conseguindo manter um certo nível de comunicação, e o meu objetivo não é exatamente agradar as pessoas. Eu gosto de que as pessoas se agradem da aula, mas tem um objetivo maior do que esse, né? Que é o aprender, entende? Venho aqui com muita satisfação, com muito
muita ansiedade, penso o tempo todo da minha semana, o momento em que nós vamos estar juntos aqui novamente, e pena que, por ser muita gente, muitas vezes não dá para dialogar com todo mundo, né? Vocês notaram que já da segunda aula para cá, vocês vão ver hoje também, nós vamos terminar às 9 horas, para não haver atrasos, é um compromisso nosso, as pessoas se comprometem em estar aqui, a gente se compromete em terminar também no horário combinado. Okay? Isso é importante para nós. Então, sobre isso eu queria dar um outro alerta, um outro aviso. Nós estamos trabalhando desde a primeira aula com aspectos conceituais. Então, por exemplo, relação com o saber é uma expressão conceitual, é um conceito, né? Aqueles que eu trabalhei na aula passada, mobilização, atividade, sentido e outras coisas, estão no material que a gente disponibilizou lá no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, né, que é o Moodle da UFSCar, a plataforma Moodle. Tudo que se refere ao curso está lá. Inclusive lá também, o Roberto pode confirmar que o combinado é esse, mas às vezes o pessoal da técnica muda alguma coisa e eu não estou acompanhando. Mas é lá que tem também o link para o canal do YouTube, né, Roberto? Onde estão gravadas também lives, enfim. Então, vocês vão encontrar as informações lá. E não encontrando alguma coisa, está meio perdido, por qualquer razão, por qualquer tema, escreve para a coordenação, para o professor da turma, para a coordenação do curso. A gente vai tentando identificar as dúvidas, dificuldades e vamos tentando sanar, ok? Bom, professor, só uma coisinha. Não, Roberto, todos os links estão no Moodle. Então, quando a aula vai acontecer, a gente tem o link para a live. Depois que ela acontece, já tem o link do YouTube. E, além disso, se vocês forem no grupo de cursistas, que vocês têm aquele grupo que eu mando as mensagens, na descrição deles, vocês têm o nosso canal do YouTube, vocês têm o endereço do Moodle, vocês têm o link de todos os textos disponibilizados por disciplina, e tem também o endereço do Meet, que a gente faz essa live também, viu, professor? Então, a gente tem todos os caminhos. E mesmo assim, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Maravilha. Bom, eu trouxe uma nova história para contar para vocês, porque ela tem a ver com o que a gente vai ver nessa aula. Vou pedir, então, para o Roberto expor em letras legíveis aqui. Só um minuto. Vai com Deus. Até mais. Beijo. É uma história que novamente eu vou ler com vocês, pausadamente. Vou pedir para vocês irem acompanhando a leitura. Tá bom o tamanho? Se puder aumentar um pouquinho, é bom, Roberto. Isso. Para mim tá bom. Eu que uso um óculos aqui que tá dando para enxergar para isso. Se alguém precisar que seja maior, é só avisar aí. Então vamos lá. Diz o texto que se chama As Bolhas de Sabão. Se pudéssemos escolher o que desejamos aprender, o que escolheríamos? História? Geografia? Física quântica? Ou bolinhas de sabão? O professor resolveu fazer uma enquete com seus alunos. Ele queria saber o que eles queriam aprender. Estava cansado daquelas aulas chatas e monótonas sobre equação de segundo grau, sobre a guerra dos farrapos, o núcleo do átomo ou o chato do Napoleão Bonaparte. Nem ele aguentava mais do mesmo. Passou a propor uma lista um tanto esquisita. Na lista dele tinha: marque um X na frente de suas opções sobre o que gostaria de estudar aqui na escola. A lista tinha 10 itens. O primeiro, contar piadas muito engraçadas. Segundo,
a história do Brasil na visão dos índios, os derrotados pelos invasores portugueses. Terceiro, como ler um livro do meio para o fim, pulando algumas páginas. Quarto, com quantos paus se faz uma canoa? Quinto, to be or not to be, eis a questão. Ser ou não ser um aluno feliz. Tradução feita por um aluno que não aprendeu quase nada de inglês. Sexto, como as minhocas fazem para namorar. Sétimo, quem foi ao centro da Terra para saber se tem um núcleo quente por lá. 8. Como olhar um quadro do Salvador Dalí e não rir até cair no chão. 9. Porque o filho do ser humano nasce com pernas e pés e não nasce sabendo andar. E 10. Quando um aluno tira nota 7 e outro tira nota 6,5, como o professor sabe quanto um sabe mais do que o outro? Com essa lista, numa prancheta e um lápis, saiu pela escola falando com os alunos. Uns riam apenas, outros marcavam várias opções. As meninas mais arrumadinhas e cheirosinhas torciam o nariz e diziam que aquilo não tinha sentido. Os meninos com notas boas, mas boas mesmo, perguntavam se tinha outra lista mais normal. E assim o professor andou pela escola inteira, consultando os alunos de diferentes idades e de diferentes sensos de humor. Alguns diziam, é só uma brincadeira dele, ele não tem o que fazer. Outros afirmavam, ele não aguenta mais a conversa fiada da sala dos professores. Houve alguns que arriscavam dizer que ele não estava batendo bem da cabeça. Um dia, enquanto ele ainda estava andando pela escola com a lista na mão, alguém falou para um outro professor o que estava acontecendo. Esse professor ficou curioso e foi falar com o colega. Soube que você anda fazendo umas perguntas estranhas para os alunos. É verdade. Estou curioso. Quero saber se os alunos têm sugestões do que deveríamos ensinar aqui na nossa escola. Posso ver a lista? Claro, aqui está. Mostrou ao colega e este a leu, rindo um pouco aqui e ali. Ao final, fez uma cara meio séria e falou: você não tem o que fazer? Tem um pacote de provas lá no meu armário, você poderia me ajudar. Ia ocupar bem seu tempo. Aliás, ia ocupar o seu tempo melhor. Eu agradeço, mas também tenho um pacote de provas. Não posso nem olhar para ele. Vamos lá, sem brincadeira. Onde você quer chegar com isso? Não estou brincando. Tenho uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Ah, qual é? De onde vêm os assuntos que tratamos em nossas aulas? Do currículo oficial. Mas essa resposta você já devia saber. Essa resposta eu conheço. Mas quem disse que essas são as melhores coisas a ensinar às crianças e jovens? Certamente foram necessários anos de pesquisas e estudos de pesquisadores de diferentes áreas que permitiu que se soubesse o que é melhor ensinar para cada ano e para cada idade. Entendi. Então quer dizer que esses especialistas descobriram que se ensinarmos essas coisas aos alunos, eles vão se dar bem na vida. Veja,
Se vão se dar bem na vida, eu não sei. Mas vão se dar bem na escola. Vão ter boas notas. Vão passar de ano. E talvez enfrentar um vestibular em melhores condições. Isso não é suficiente? Talvez seja. Mas isso serve para os alunos que nem sonham em chegar a fazer uma faculdade? Bom, veja bem, esses alunos precisam ser incentivados a avançar nos estudos, a ter boas notas, a ir para a faculdade, ter um bom emprego. Mas me diz uma coisa, se nós conseguirmos ensinar bem tudo isso para todos os alunos, e eles aprenderem bem, e a maioria chegar até mesmo a fazer o vestibular, vai haver vagas para todos os que forem bem? Veja só, o vestibular é bem seletivo. As questões são difíceis. No Enem também. Nem todos estão preparados. O que você está me dizendo é que tudo o que fazemos aqui é para que alguns consigam chegar lá? Bem, é fato que tem muita gente desempregada com diploma na mão. Mas é o nosso papel ensinar. E o deles, dos alunos, aprender e se esforçar para conseguirem um lugar ao sol. Isso já não é com a gente. Então, nessa linha, se os alunos vão fazer ou não algo que melhore as suas vidas com o que ensinamos na escola, não nos cabe perguntar? Isso mesmo, isso é com eles. Nós fizemos a nossa parte. Então, podemos concluir que a minha lista está correta. Como assim? Se a escola é feita para que alguns tenham uma vida melhor, tanto faz se eu ensino para todos a fórmula de Bhaskara ou a fazer bolhas de sabão. Os mais aptos, os mais espertos, os mais estudiosos vão perceber que há uma equação que explica certamente por que as bolhas de sabão flutuam no ar. E certamente vão a fundo para compreender tudo o que se refere à matemática, ao inglês e à arte a partir daí. Bem, até pode ser, mas e os outros? Ora, os outros ao menos terão se divertido à beça na escola. Já terá valido a pena, não é? Tocou o sinal. Eu não concordo. Com o quê? Bem, outra hora a gente conversa. Tenho de ir dar aula no 9º ano. O que você vai ensinar lá hoje? Gráficos cartesianos. Tome aqui. É um frasco, está escrito errado ali, que tem água e detergente. Para quê? Para bolinhas de sabão. Acho que você vai precisar. Vamos em frente. Hoje vocês vão aprender sobre bolhas de sabão, pelo jeito. Vamos ver se tem a ver. Eu separei para essa aula um texto que é do mesmo autor do texto do livro, né, das 2 aulas anteriores, o professor Bernard Charlot, já falei dele aqui. E é um texto contraditório. Aliás, a contradição está no nome do texto. Professor, o trabalhador da contradição. É preciso dizer que nós vivemos numa sociedade da contradição. Mas vamos pensar o que é uma contradição. Se eu usar apenas a etimologia da palavra, é contradizer, ou dizer contra alguma coisa que está sendo dita. É dizer o contrário. Isso para pensar apenas etimologicamente a palavra. Mas a etimologia não sabe tudo sobre as palavras.
a gente precisa procurar em outros lugares também. Por exemplo, contradição do ponto de vista da filosofia, ou de algumas das filosofias, algumas inclusive chamadas de filosofia da contradição. Entre elas, você pode pensar naquele filósofo alemão chamado Hegel, pode pensar naquele outro filósofo também alemão chamado Nietzsche. Você pode ir lá para os gregos antigos, o próprio Aristóteles, o mestre dele, o Platão, e o mestre dele, o Sócrates, falavam em contradição. Se você pegar os filósofos ao longo da história toda, dos 2.700 anos de filosofia, você vai ver contradição em muitos deles. Tem uma escola da contradição? Talvez até tenha alguma que a gente poderia dizer, a escola tal é a escola da contradição, mas contradição tem para todo lado. Do ponto de vista da contradição, não é apenas dizer contra alguma coisa. Veja só, olha só como é que o nosso pensamento foi formado. E foi formado quase exclusivamente pela escola. Nisso que eu vou dizer. O nosso pensamento foi formado mais ou menos assim. Eu estou falando nosso de quem? De cada um que está me ouvindo hoje, o meu também, do Roberto, da Fabrina, do Aldo, de todo mundo que trabalha nesse curso e de cada um que está como cursista nesse ambiente com a gente. Deixa eu tirar esse negócio que está esquentando a minha orelha. Veja só. Pensar na contradição do ponto de vista filosófico não significa pensar apenas em dizer algo contra. Para além disso, significa dizer algo que afirma alguma coisa em relação a outra. Mas eu vinha falando para vocês como é que nós fomos formados, vem daí, é o seguinte. Nós fomos formados assim, a nossa cabeça, na escola principalmente, desde pequenos, foi mais, embora às vezes os professores não tenham falado para muita gente, nós fomos formados assim, olha, tem uma ideia, alguém vem, aquela ideia é uma tese, vamos dizer assim, uma afirmação, uma tese é uma afirmação, alguém vem e contesta essa ideia, afirma o contrário, então propõe uma antítese ou uma antitese, que é uma contradição daquilo que foi dito na tese. E aí ele chega a uma síntese. Então, vou repetir. Nós temos a tese, a antítese e a síntese. Ok? Esse é um pouco o esquema que nos foi ensinado. Para aprender matemática, para aprender alfabetização, para aprender geografia, para aprender ciências, até a arte passou por um processo desse, quando a arte foi escolarizada. O que isso quer dizer? Quer dizer, por um lado, que a toda ideia sempre pode haver, né, sempre haverá a possibilidade de uma contestação, de uma contradição, ou seja, de que alguém afirme que aquela ideia não se sustenta, ou não tem valor, ou perdeu o valor. Também é uma forma de contestar. Ao contestar, seja o dono da ideia, ou seja quem absorveu a ideia original, pensando na ideia original, pensando na contestação, pode ser que a pessoa faça uma síntese. Não é necessariamente, obrigatoriamente, que a pessoa vai chegar na síntese. É um caminho normal, é um caminho comum, mas não dá para dizer que todo mundo, então, chega a uma síntese. Mas essa é uma estrutura de pensamento que nos foi dada pela escola, sobretudo pela escola. Fora do ambiente escolar,
Quando tem uma ideia e alguém contesta aquela ideia, pode dar errado contestar. Quando um filho contesta uma ideia do pai, dependendo da idade desse filho, ele pode tomar um safanão. Se o pai for menos severo, menos, né, pode falar, não, senhor, deixa eu falar para você, você está errado. Ah, mas eu estou errado por quê? Porque você tem muito pouca idade para saber as coisas. Eu vivi mais do que você, eu sei mais do que você. Essa própria discussão entre esse pai e esse filho supõe uma tese, uma antitese, uma antítese e uma síntese. A própria discussão entre os dois representa isso. Embora o pai e o filho talvez não saibam, nem precisa saber. Mas, primeira coisa que eu queria assinalar para vocês. Ponto número 1. Do ponto de vista do conhecimento humano, toda ideia pode ser contestada. Ponto número 1. Ponto número 2. Ao se contestar uma ideia, só se pode fazê-lo a partir de uma nova ideia. Inclusive da ideia de que aquela primeira afirmação não é válida. Isso também é uma ideia. Se eu dissesse assim, olha, todos os cisnes são brancos, e você que está me ouvindo aqui hoje, acompanhando comigo, só viu cisne branco, e você me viu afirmar aqui categoricamente que todos os cisnes são brancos, você vai talvez absorver uma ideia. Todos os cisnes são brancos. Mas você poderia parar para pensar e falar assim, mas será que esse professor que afirmou isso poderia tê-lo afirmado? Será que ele não viu todos os cisnes do mundo? Olha aí, a Magali já disse que viu um cisne preto. Então, já ia me causar um problema, entende? Olha, eu vi um cisne que não é branco. Era cisne? Era cisne. Então, quando a Magali colocou isso aí, ela está dizendo, olha, o fato de eu ver um cisne preto contesta essa ideia. Então, eu apresentei uma tese, todos os cisnes são brancos, mas eu posso dizer, gente, posso estar querendo dizer que todos os cisnes que eu vi, só que eu não falei isso, eu falei que todos os cisnes são brancos. Aí a Magali entrou e falou assim, não, mas eu já vi um cisne preto. Ela fez o quê? Uma contestação da minha tese inicial. Ela está dizendo uma nova ideia que contesta a minha. Ela está dizendo, eu já vi um cisne preto, portanto, nem todos os cisnes são brancos. Ou, pura e simplesmente, existe um cisne preto. Eu já vi um. Qual a síntese que a gente pode tirar? Veja, o que eu falei não foi necessariamente verdade ou mentira. Está num outro patamar, não é nem verdade nem mentira. Como eu falei, pode ser que eu só vi cisne branco. Então, quando eu afirmei todos os cisnes são brancos, e aí, vendo aqui, dando essa aula e tendo afirmado isso, aí vem a Magali e diz, mas eu vi um cisne preto, eu poderia corrigir dizendo, bom, todos os que eu vi são brancos, para mim eles continuam brancos. O que eu estou falando é verdade, nesse sentido. Isso invalida o que a Magali disse? Não. Olha só, aqui que está o importante da contradição. Presta bem atenção. Aqui mora o conceito da contradição. Quer ver só? Eu falei uma verdade, eu só tinha visto até hoje cisnes brancos. A Magali também disse uma verdade, dizendo, eu já vi um cisne preto, contesto a sua verdade. É verdade para ela, nem todos os cisnes são brancos, ou existe cisne preto, tá? Que é verdade para ela. Eu não vi o cisne que ela viu, então eu poderia dizer, isso não tem valor para mim. Qual é a síntese? A síntese é que duas verdades podem ser opostas e continuarem a ser verdade. Mas você falou que tem um conceito da contradição.
Do ponto de vista filosófico, a contradição é a contestação do valor da verdade, de determinada verdade. Eu chamei de ideia, você pode chamar de verdade. Estou falando do ponto de vista humano. Entende? Então, do ponto de vista do conhecimento humano, sem a contradição, nem o próprio conhecimento existiria. Até aí, vamos fazer, então, uma breve recapitulação. Nós aprendemos que as coisas são assim. Tem uma tese, uma ideia, uma verdade. É possível que haja uma contestação dessa verdade, dessa ideia, por uma nova verdade, que às vezes pode ou não invalidar a primeira. Mas a grande questão da contradição, ela está na oposição entre os dois termos, tese e antítese, sem exclusão. Existe a possibilidade de não haver a exclusão do outro polo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Todos os cisnes são brancos. Olha, o professor Flávio só viu o cisne branco, então ele pode afirmar que todos os cisnes são brancos. Ele só viu o cisne branco, ele está afirmando o cisne que ele viu. É mentira? Não, é verdade. O dia que ele vir um cisne preto, ele vai dizer, bom, mudei de ideia, olha o valor. A minha primeira ideia está inválida, ou seja, eu invalidei, eu tirei o valor da minha primeira ideia, porque eu vi um cisne preto. Então, entenda uma coisa importante na contradição. A contradição, filosoficamente, não invalida o outro polo. Propõe uma nova visão de mundo. E a nova visão de mundo é a síntese. Então, e nós fomos formados assim, tese, antítese ou antitese e síntese. Só que tem um problema aí. Tem gente pensando assim, justamente agora que eu estava achando que eu tinha entendido, ele vem falar que tem um problema. Assim não vale. Calma, nós vamos chegar lá. Vou até beber água. Essa forma de pensar em tese, antitese ou antítese e síntese é um modo ocidental de pensar. Aqui do lado de cá do planeta, a toda tese cabe uma antítese, e de cada relação de contradição entre tese e antítese nasce uma síntese. Essa estrutura de pensamento é uma forma de chegar ao conhecimento para nós ocidentais, né? Mas do outro lado do planeta, no mundo oriental, não é bem assim. Viu? Tem outras formas de se chegar ao conhecimento. E são várias. Então, essa estrutura de pensamento de tese, antítese e síntese é a maneira que nós fomos formados. Por quê? Porque desde os gregos antigos, e passando por toda a Idade Média e chegando até nós, se fortaleceu a filosofia no mundo ocidental com esta perspectiva de se acessar o conhecimento, ou de se produzir o conhecimento. Eu lanço uma ideia, uma teoria, uma tese, surge uma contestação que dá valor àquela tese, um valor para mais, um valor para menos, mas é valor. Entende? E permite construir uma síntese. A grande questão é que a síntese é uma nova tese.
E aí começa de novo. Surge a possibilidade de uma nova contestação daquela síntese que agora virou uma tese. Dessa nova contestação pela contradição poderá surgir uma nova síntese, diferente da primeira, e assim vai. Mas no pensamento, que não é o ocidental, as várias teses, as várias contradições, as várias antíteses e as várias sínteses podem conviver numa coisa que já foi dita aqui: visão de mundo, pontos de vista. Entende? Eu dizia, talvez tenha sido numa das nossas primeiras aulas, se não foi, eu vou dizer de novo, vou dizer pela primeira vez. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Mude o ponto, muda a vista. Basicamente assim. Agora, onde eu quero chegar com essa conversa da contradição? Nós vivemos numa sociedade da contradição. Oba, acabamos de ganhar uma aluninha um pouco mais nova, filha da Clariana, imagino. Vou falar um oi para ela. Olha só. Opa, tem mais uma lá em cima, da Larissa também, olha lá. Eu adoro as crianças que aparecem na tela. Filha não, filho, acho. Isso. Olha aí. Agora está aparecendo a criançada para todo lado. Que maravilha. Nós vivemos numa sociedade da contradição. No entanto, numa sociedade da contradição, que por um lado é uma sociedade que levanta ideias, depois combate essas ideias e depois produz sínteses. Onde está o problema? O problema está no engessamento do nosso pensamento, da nossa maneira ou capacidade de pensar. Mas por que engessamento? Porque na escola a gente aprendeu que tem verdades melhores do que as outras. A gente aprendeu a desvalorizar algumas verdades. Vou dar um exemplo. O seu Joaquim não fez nem o terceiro ano do antigo primário, ele já é avô, e surgiu uma ferida na perna dele. Aí, não sabendo bem o que fazer, meio sem grana, não dava para ir no médico, mora no sítio, aquelas coisas todas que a gente já conhece. Ele resolveu ir lá no fundo do quintal, no terreiro, deu uma olhada nas plantas, nos matos, lá, arrancou um pedacinho de um matinho lá. Ele conhecia de alguém falar alguma coisa, foi lá dentro, botou para ferver aquele negócio, fez uma espécie de chá, alguma coisa assim, molhou um pano naquele líquido e pôs em cima da ferida. Se sentiu aliviado. No dia seguinte, ele foi olhar a ferida, parece que estava um pouco melhor. Ele foi lá, pegou do matinho de novo, fez o mesmo processo. No dia seguinte estava melhor. 5 dias, 4, 5 dias, 6 dias depois, a ferida estava cicatrizando, estava quase boa. Eu pergunto para vocês, tem um conhecimento nessa historinha? Vai dizer que você nunca tomou um chazinho que a avó fez. Um chá de quebra-pedra, não é? Sabe essas coisas? Olha só. Aí o seu Joaquim, que tinha ido na farmácia, tinha tentado passar um remédio, não pôde ir no médico e tal, comentou. Alguém perguntou para ele, falou, aquela minha ferida sarou, o que você fez? Aí eu peguei um negócio que tinha lá no fundo do meu quintal, fiz um chazinho, uma infusão daquele negócio, eu botei na perna e sarou.
Essa história que ele contou para alguém, que contou para o outro, que contou para não sei quem, que contou para um farmacêutico. O farmacêutico tinha uma filha que já tinha feito farmácia, já tinha feito até um doutorado na área da farmácia. A filha falou para o pai assim: o senhor conhece esse homem? Eu conheço, ele mora aqui na vizinhança. Eu quero ir lá na casa dele. Pegou a filha e levou lá, porque ela era pesquisadora da área. Bateu lá, saiu o seu Joaquim. Seu Joaquim, eu sou assim, 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 eu estudo essas questões de medicamentos e tal e tal. O senhor podia mostrar para mim qual foi o matinho que o senhor pegou aí no fundo do quintal que sarou a sua ferida? Ela falou: pois não, entra aqui. Levou ela lá no fundo, era o pai dela. Pegou o matinho e falou: esse aqui. O senhor pode me dar um pouco, que eu queria estudar isso aí, pode ser que isso aí seja um bom remédio e tal. Ah, como é que o senhor sabe disso? Ah, minha avó falou uma vez que esse negócio aqui era bom para a gente pôr em ferida e tal. Eu tentei e sarou minha ferida. Estou feliz da vida. O que a moça fez, levou para o laboratório de pesquisas acadêmicas e tudo. E para encurtar a história, ela descobriu um princípio ativo e tal, que antibactericida das quantas, não sei, a história toda. E, claro, né, ela foi atrás, falou: aqui tem um remédio potente, né, está afirmado, né, eu fiz pesquisa, comprovei, vendeu a ideia para uma empresa farmacêutica, ganhou muito bem. A empresa farmacêutica foi identificar onde tinha o tal do matinho, produziu aquilo virou uma pomada, a pomada estava na farmácia, lá na esquina da casa do seu Joaquim, algum tempo depois. De onde saiu aquela pomada? De um conhecimento acadêmico, que a menina, que já era doutora em farmácia, dos caras lá da empresa que produziram, pegaram aquela forma, tudo bem, todo mundo sabe que esse povo participou. Mas se nós dissermos que saiu da cabeça do seu Joaquim, a maioria aqui diria assim: é verdade, não, o crédito devia ser do seu Joaquim. Ele não vai provavelmente ganhar um centavo com a venda da pomada, né? Mas muita gente aqui que está comigo hoje que falaria: está errado, o seu Joaquim que falou do conhecimento. Gente, fala para mim, quanto conhecimento existe que a academia, a pesquisa, o laboratório nunca ouviu falar? Quanto chazinho que a avó fez que nunca se ouviu falar e que curou ou que fez sentir melhor, etc, etc. Do que eu estou falando aqui? Estou falando de uma contradição. De qual contradição? Do conhecimento popular, do conhecimento acadêmico. Se a Fátima falou dos índios, eu não tenho nem coragem de citar os índios, sabe por quê? Porque o conhecimento deles é tão grande, tão vasto, que nunca a gente vai conseguir absorver, felizmente. Por quê? Porque tem um tesouro escondido junto com todos os nossos indígenas. Pelo menos os que restaram. Qual é a contradição? A contradição é que o conhecimento do seu Joaquim não tem o valor do conhecimento que está embutido dentro da pomada, lá na farmácia. Em tese, nós poderíamos dizer que eles são, do ponto de vista do valor, equivalentes, não é? Agora, se eu lançar o valor econômico na conversa, aí vai virar um degrau hierárquico bem grande entre o conhecimento do seu Joaquim e o conhecimento dos engenheiros químicos lá da empresa que produziu a pomada. Que talvez um dia o seu Joaquim não possa nem comprar. Né? O fato é o seguinte: esta é a sociedade que a gente vive, a sociedade da contradição. Mas não apenas porque ela contesta uma ideia inicial, uma tese, e depois de contestar produz uma síntese.
A estrutura do pensamento está aí, é vária, a gente aprende muito isso na escola, etc. Mas há uma contradição dentro da contradição. Qual é? Uma contradição chamada valor agregado. O que é o tal do valor agregado? No mundo capitalista, o valor agregado, ele chama agregado justamente porque uma relação hierárquica, econômico-financeira, entra na contradição, dá a contradição a razão de ser, e aí que a pomada custa R$ 180, dinheiro que o seu Joaquim não poderia pagar. Se ele tivesse ido ao médico, o médico tivesse identificado que aquela ferida só sararia com aquela pomada que ele tinha lá no fundo do quintal dele, um matinho com aquele princípio ativo. Que sociedade é essa? É a sociedade planetária, a sociedade globalizada. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, gente, vamos combinar uma coisa? Tá difícil ser professor nessa sociedade, não tá não? Ser diretor de escola, ser coordenador pedagógico. Por quê? Por uma razão simples. A contradição do ser professor, do ser professora, do ser docente é inerente à nossa profissão. Nasceu junto com a nossa profissão. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sujeito, e você sabe bem disso tão bem quanto eu, talvez até melhor. Você sabe dizer quando é que você virou professora ou professor de fato? Eu sei. Quando te fizeram uma pergunta que você não sabia responder. O que você teve que fazer? Correr atrás, estudar, ler. Fazer o caminho de volta da pomada até o quintal do seu Joaquim. É isso que você teve que fazer. Acontece que nessa questão do valor econômico ou valor agregado, tem valor agregado na nossa profissão. Você quer ver só? Como é terrível essa história do valor agregado na profissão do professor, na profissão docente. Quem é que pode dizer quando você obteve um sucesso numa prova, lá na faculdade que você fez, que o sucesso foi devido àquela professora alfabetizadora? Você poderia dizer assim, mas isso é óbvio. Óbvio por quê? Porque se ela não me tivesse alfabetizado, eu não teria tido esse sucesso naquela prova, porque eu fui alfabetizado, então eu pude ler a prova e agregados outros conhecimentos, eu consegui ir bem, tive um sucesso, tirei a menor nota da sala. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, presta bem atenção, porque eu vou falar em alto e bom som. O óbvio não existe. O óbvio é uma invenção para convencer a gente de que tem umas pessoas mais inteligentes do que as outras. É a história do cisne branco e do cisne preto, viu? Do que eu estou falando? Eu estou falando do seguinte. É isso aí, o óbvio é uma invenção ocidental. Para nos convencer que existe uma verdade absoluta, do ponto de vista humano, escondida em algum lugar, e só os experts muito iniciados, que fizeram graduação, mestrado, doutorado, pós-doutoramento, e não sei mais do que sabem onde é esse lugar. Onde a gente aprendeu isso? Na escola. Só que nós estamos vivendo um momento
absolutamente singular na história da humanidade. Não estou falando da pandemia, não, gente. A pandemia só agravou isso. Eu estou falando, na verdade, de que nós estamos vivendo uma revolução mais ou menos silenciosa. Que revolução é essa? As chamadas NTD, as novas tecnologias digitais. Sabe o que elas nos trouxeram? Duas coisas que juntas mudaram a maneira de viver nesse mundo. Elas trouxeram uma capacidade imensa, impossível de ser medida, de acumular informações. Segunda coisa que elas trouxeram, as novas tecnologias digitais. Elas transmitem informações com uma velocidade estonteante, uma velocidade que deixa a gente até atordoado. A gente não tem condições de imaginar o tanto de informações que circula. Seja pela internet, seja por todos os outros meios, digitais ou não, né? Circula muita informação. Mas nós vivemos uma sociedade contraditória, uma sociedade da contradição, porque o valor docente está sendo negado. Eu sei o que tem muita gente com vontade de dizer aqui agora. É isso aí, professor, tem que valorizar o professor. Não, espera um pouquinho aí, você não entendeu ainda. O valor docente está sendo negado e ele tem que ser negado. Opa, peraí, como assim? Escute. O professor que ainda está curtindo a ilusão, não vou nem chamar de ideia, a ilusão de que ele vai conseguir concorrer com a internet e com o Google para levar informação para os seus alunos, coitado, esse daí morreu, esqueceu de deitar. Só não avisar para ele. Não vai vencer essa parada. Mas sabe, o que acontece é que não é essa mais a função do professor. Quando nós éramos crianças, ir à escola para alcançar informações era normal, era tranquilo, estava tudo certo. A escola que informava o aluno era esse o papel dela. Então, eu ia à escola para saber que a Terra é um planeta redondo, ou mais ou menos, que gira em torno do Sol, e por aí vai, e outras tantas coisas mais que eu fui informado lá na escola. Acontece que o mundo mudou. Ele ficou mais profundamente contraditório do que era na época que éramos crianças. As novas tecnologias digitais, guarda essa sigla, porque ela está sendo muito utilizada. NTD, novas tecnologias digitais. Elas estão mudando não só a capacidade de comunicação entre os homens, ela está mudando o próprio valor humano da humanidade. Eu não vou ficar falando das inovações tecnológicas agora, mas tem muita coisa acontecendo aí fora. O problema é a gente voltar os olhos para dentro da escola e ver que a escola não acompanha nem de longe esse movimento. Mas nem de longe, não é só porque você sabe usar ou não o computador. Não é isso. Tem muito mais coisa em jogo. O que está ocorrendo é que está se misturando coisas que não se misturam. Informação não é saber. E saber e informação não é conhecimento.
E eu já tinha dito isso antes, na outra aula. Aquele professor da informação está mortinho, ele não tem a menor chance. Mas então, o que tem que fazer? Tem que nascer o professor do saber. O professor que ensina o aluno a buscar sentido naquilo que ele vê, naquilo que chega para ele, nas informações. Tem que mobilizar o aluno. Você vai motivá-lo, motivação é uma coisa que vem de fora para dentro, lembra? Que é diferente de mobilização. Você motiva ele para ele se mobilizar na direção do conhecimento, na direção do saber, ou seja, da produção do sentido em cima da informação, para que ele possa internalizar, subjetivar o saber em forma de conhecimento. Gente, presta bem atenção. Esta escola em que esse professor trabalha não nasceu ainda. Ela está por fazer ainda. Mas nós já estamos percebendo. Ou você não tem notado um certo desconforto dentro da escola, que parece que aquilo que a gente quer ensinar não é o que os alunos querem aprender. Ou só eu que estou sentindo esse desconforto. Não parece que a gente está falando com as paredes de vez em quando? Eu vou falar de vez em quando, mas é quase todo dia. Né? E não pensem vocês que porque eu trabalho com adultos é mais fácil. Pelo contrário. Se eu for querer levar informação para os meninos e meninas da pedagogia e mesmo da pós-graduação onde eu trabalho, eles não querem mais saber da informação, eles querem saber como é que faz sentido, como é que se produz sentido. Eles querem o professor do saber. Então eu tenho uma pergunta. Como é que faz para nascer a escola do saber? Eu vou dar uma pista. Está na hora de a gente fazer valer, se a gente entendeu a lição da contradição, está na hora da gente contestar a ideia de que a escola tem que informar os alunos. Falando assim parece fácil, né? Sabe o que vai acontecer quando você vir com uma ideia dessa lá na reunião de HTPC? Eles vão rir da tua cara. Vai falar, viu, fica ouvindo essas bobeiras desses professores universitários. Não, você não vai dar o currículo lá que você tem que dar na sala de aula, que você vai ver só. Então vamos entrar na história do currículo. Sabe por que eu comecei essa conversa de hoje com a historinha da bolha de sabão? Pensa na história do seu Joaquim. Quanto conhecimento cristalizado, né? Quanto saber. Conhecimento não tem como pôr no livro. Saber tem. Quantos saberes cristalizados em livros? E não é porque eu sou contra o livro didático, gente. Não é disso que eu estou falando, não. É de outra coisa. Mas quantos saberes cristalizados em livros? E a escola, e o sistema escolar, e o planejamento escolar, e as políticas educacionais, tratando o professor como um mero reprodutor do que já foi dito por outra pessoa. É a história do seu Joaquim invertida. Sabe por quê? Imagine que aquela moça que foi lá conhecer o seu Joaquim, que ganhou uma grana porque vendeu a patente para uma empresa farmacêutica, ela fosse conversar com o seu Joaquim e falar, seu Joaquim, eu vim agradecer ao senhor, olha. Ah, por quê, filho? Porque foi nesse maquinho que o senhor mostrou para mim aí que eu descobri um princípio ativo, levei, testei, funcionou, e hoje tem uma empresa produzindo uma pomada. Ah, é? Que bom, né? Então, sinal que aquilo que eu sei, que eu aprendi com a minha avó, que era analfabeta, serviu para alguma coisa. Serviu, seu Joaquim, parabéns.
O seu Joaquim ganhou parabéns, ela ganhou alguns milhares de reais e a empresa farmacêutica alguns milhões, mas está tudo certo. E o seu Joaquim vai reclamar de quê? Para quem? Então, olha só. A sociedade da contradição que a gente vive construiu a escola da contradição. E como é que funciona a escola da contradição? Eu vou fazer uma comparação. Suponha que você vá ao mercado e compre lá uma caixinha de leite longa-vida. Eu não aconselho, mas porque diz que tem tudo lá dentro daquela caixinha, menos leite. Mas, enfim, vamos imaginar aqui, deixar essa informação de lado. Você compra uma caixinha de leite longa-vida e você abre em casa e vai tomar aquele leite, ele está estragado. O que você faz? Se é aqui em casa, a patroa fala, pode pegar essa caixinha. Senta no carro, volta lá onde você comprou e mostra para ele com a notinha e fala, viu, está estragado, quero outro. Não é para aceitar, não. Imagina, não interessa que custou pouco ou custou muito. Aliás, não custou pouco, não, porque leite está custando mais do que gasolina, né? Mas, enfim. Engraçado, né? E na escola? Quando você leva o filho na escola, você leva por qual razão? Vamos pensar. 3 possibilidades. Para ele aprender muito. Segunda, para ele aprender mais ou menos. Terceira, para ele aprender um pouquinho ou quase nada, mas que tem que levar na escola, né? Agora é até lei, não é nem direito, mas é direito da criança, mas dever do pai. Eu tenho que levar ele lá, senão vamos acabar enchendo a paciência aqui, o conselho tutelar, etc. Ah, mas ele não está aprendendo nada lá. Viu? Estão dizendo para a gente que a gente tem que comprar a caixinha de leite, levar para casa, abrir, não tem leite lá dentro, ou dele está estragado. Você volta com a caixinha lá onde você comprou, e eles falam assim, viu, isso é normal, acontece, compra outra caixinha, uma hora você acerta. Você ia falar o quê pro cara, pro vendedor, se ele falasse isso para você? Vai falar, você bebeu, sujeito? Tá doido? Eu já paguei por uma caixinha de leite, eu tenho direito, tem a leite aqui dentro, você faz o favor de pegar outra lá e me dá aqui, não vou pagar mais nada, não. Mas peraí. Como é que a gente explica, então, que o aluno pode sair da escola sem saber? Está vendendo a caixinha de leite vazia. Ou com leite estragado. E não estou culpando o professor, não. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma transição entre aquela escola da informação e uma escola que está por nascer, que é a escola do saber. O sujeito tem que sair de lá sabendo. E vou dizer mais. Não interessa se ele ouve a primeira vez na aula e já captou, ou se ele tem que ouvir 10 vezes. Não interessa se ele tem, se ele cresceu e desenvolveu autismo, síndrome de Down ou qualquer outro nome que se queira dar aí. Isso não autoriza a escola a dizer, ele vem aqui só para socializar. É a mesma coisa de dizer para você que você vai comprar uma caixinha de leite com água dentro, fala, viu, é só para fazer de conta, leva lá e toma, pensa no leite e bebe aí a água. Como assim? Só um minuto, Ellen, já vou te passar. Olha só a contradição que a gente está vivendo, mas ela foi construída não durante a pandemia, não antes da pandemia, muito antes da pandemia. Foi construída uma escola na nossa cabeça com aquela estrutura de pensamento. Uma ideia, uma contestação, uma síntese. E uma nova ideia, uma nova contestação, uma nova síntese. Isso é muito pobre do ponto de vista da produção do conhecimento. O desafio hoje é outro. O desafio hoje é outro. O desafio hoje
É produzir a escola da contradição. O que é a escola do saber? É a escola da contradição. A escola apenas que fincada em cima das normas e regras, pautada apenas no sistema educacional ao qual aquela escola pertence, que atende às políticas educacionais, é pouco para os nossos alunos de hoje em dia. É tão pouco que é mais ou menos você comprar 1 litro de leite, vir, abrir a caixinha, ir para casa e vir dentro da caixinha 100 ml e dizerem para você: ah, não, mas tá bom, pelo menos tem algum leite aí, né? Como assim tá bom? Comprei 1 litro. Não, mas olha só, é leite, é dos bons. Cara, mas só tem 100 ml. Sorte sua. Tem caixinha que vai vazia. Não, pera um pouco. Peraí. Será que eu perdi alguma coisa, gente? Caí da cama, bati a cabeça. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: a escola que está aí não serve mais. Eu não estou falando mal da escola pública, gente. Eu sou defensor da escola pública, viu? Não tenho nada contra a escola particular. Eu sou defensor da escola pública. O que eu estou falando? Eu estou falando que a escola pública tem que viver uma transformação que ela nunca viveu. Da escola da informação para a escola do saber. Para o aluno ter chance, não de fazer uma nova síntese, mas de aprender que o que ensina é a contestação. Oh, bacana, mas o Paulo Freire falava da contestação. Falava mesmo. E muita gente repete o que ele falava. Só que eu não tenho certeza se as pessoas entenderam. Por quê? Porque ele falava isso há mais de 50 anos atrás. A escola precisa ter sentido. O que eu ensino precisa ter sentido, senão não vai transformar informação em saber. Embora o Paulo Freire não falasse bem isso, mas vai na linha, na continuação de uma ideia que ele dizia, que na época ele chamava de consciência crítica, hoje eu pessoalmente, e essa teoria que eu estou utilizando, chama de outra coisa, que é um pouco diferente, mas para dizer para vocês o seguinte: o que precisa acontecer com a escola é ela contestar a si mesma. Isso parece legal, chega a ser quase poético, né, gente? Mas e a hora que o aluno contestar a sua prova, hein? Você fala o quê? E a hora que ele contestar o sistema de avaliação da escola? Hein? E a hora que ele contestar o valor da hierarquia? Ah, não, mas aí nessa hora é o seguinte, ó, vamos combinar? Ele só pode contestar pedagogicamente. Como é que faz? Me ensina, como é que faz para contestar pedagogicamente? Não, eu ensino que o Napoleão Bonaparte, a Revolução Francesa, aí eu dou os argumentos, aí ele aprende a contestar, e problema do Napoleão. Calma, peraí. Muita gente aqui foi formada de forma freireana. Isso não é um problema exatamente. Mas pode ser um problema aparecendo aí a pontinha do iceberg, hein? Sabe aquela história de formar cidadãos críticos? Então, e se ele criticar a sua prova? E se ele criticar as regras da escola? E se ele disser o regimento escolar está meio ultrapassado, hein, professor? Você quer ver? Mexer num espinheiro? Fala em regimento escolar. O que tem no regimento escolar? É simples. Tem muitos deveres para os alunos e muitos direitos para os professores, para o coordenador, para o diretor da escola. Ponto. Pega o regimento escolar. Gente, hoje eu vim decidido a não deixar restar pedra sobre pedra, né? Fala sério. É que está me incomodando, sabe? A gente não perceber que está ocorrendo uma mudança na escola.
independente da vontade de quem trabalha lá. Não estão perguntando para nós adultos se nós queremos a mudança. Só que, na verdade, estão ocorrendo duas mudanças. Uma feita com base nessa nova sociedade tecnologizada, com esse discurso tecnológico, com tecnologia sobrando para todo lado, da informação, que informação, saber e conhecimento virou um pastel só, é tudo a mesma coisa, quando não é. Mas tá, agora é tudo a mesma coisa. Peraí, mas não é. Não, mas ó, deixa para lá, essas diferenças agora não tem valor. Tem valor, sim. Mas tem muita gente afirmando que não, é tudo a mesma coisa. Então, veja só. Veja só. Nós estamos num momento crucial da história mundial e da história da educação em particular. E da história da escola. Nós estamos sendo desafiados a construir uma escola do saber. Onde? Por dentro da escola da informação. E isso, gente, é mais fácil de falar, aqui inclusive, do que fazer no chão da escola, eu sei disso. Eu vivo visitando as escolas, eu vivo dentro da escola, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, eu supervisiono estágio. Meus alunos vão para dentro da escola, eu vou também. Eu faço discussão de PPP, eu faço um monte de coisa dentro da escola que eu adoro entrar nas escolas, escutar barulho das crianças, é comigo mesmo. E estou sentindo que a insatisfação por uma escola do saber está nascendo de dentro dos alunos pequenos, inclusive, viu? Lá na educação infantil. Eu não sei não se a gente não vai chegar um momento em que o médico vai dar um tapinha no bumbumzinho do bebê para ele chorar, o bebê vai virar para ele e falar, pô, chama o conselho tutelar que esse cara me bateu. Eu estou brincando com a ideia, mas só para dizer para você que as transformações estão acontecendo, gente. O que nós vamos fazer? Vamos perder o trem da história? Tem gente pensando assim, o que será que deu nesse homem hoje que ele está nervoso desse jeito? Olha, sabe o que me deu? O que me deu que lendo o texto dessa aula novamente, eu já conheço esse texto faz tempo, mas fui dar uma olhada novamente nele, extrair algumas coisas. Gente, tem umas coisas que, como dizia minha avó, dá nó nas tripas da gente. Não pode ser. Não pode ser. Do planejamento escolar à avaliação institucional da escola, nós estamos batendo cabeça, gente. Nós estamos batendo cabeça, estou falando nós, da universidade também. Nós não estamos entendendo o aluno que está na nossa frente. Porque ele está desafiando a gente a entender esse novo momento, e nós estamos desesperados tentando entender. Quando uma criança levanta hoje uma pergunta, quando ela levanta um questionamento, quando ela pergunta por que você não está seguindo aquela regra que você falou que estava combinada no primeiro dia? Eles estão vindo com tudo. E, não, obviamente, eu estou incomodado, estou preocupado. Por quê? Porque eu tenho a impressão que a gente está meio pagando para ver, sabe? Onde vai dar? Onde vai dar, eu desconfio que eu sei. Mais ou menos, pelo menos, né? Vai dar no seu Joaquim voltando lá, não na farmácia. Aparecendo na porta da empresa farmacêutica, chamando o cara para conversar. Falando, deixa eu ter uma conversinha com você um pouquinho, pera um pouco aí. Esse negócio que você produziu aí fui eu que descobri, viu? Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é o saber que movimenta as coisas ao nosso redor.
É o saber da contradição. O aluno que a gente chamava de aluno indisciplinado está ensinando a gente uma coisa que a gente não está sabendo ouvir. Um aluno que depois que eu der uma prova, ele tirou uma nota baixa, ele está dizendo uma coisa para mim. Ah, é aquela história de eu não soube ensinar para ele. Ih, gente, isso aí já foi faz tempo, viu? Já superou isso aí. Ele está dizendo outra coisa. O que você está ensinando não está fazendo sentido. Como é que faz para ter sentido esse negócio aí? Mas quantas vezes você teve tempo? Eu vou falar de tempo. Vontade eu sei que você teve, mas teve tempo para pegar o currículo escolar e falar, gente, por que nós estamos estudando, ensinando e dando prova desse negócio aqui? E não é porque eu sou contra o currículo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu sou contra aquilo que não faz sentido. Eu estou chamando a atenção para dizer, escuta, os alunos estão gritando dentro da escola. Mesmo quando eles estão calados, eles estão gritando, eles estão dizendo, até quando vai isso aí? Aí o professor Flávio resolve montar um curso. E resolve chamar esse montão de gente para fazer o curso. Quando eu ofereci esse curso a primeira vez, o Roberto era aluno. Ele se matriculou como aluno. Pedi uma autobiografia, fui ler a autobiografia do Roberto, descobri que o camarada tinha todas as titulações do mundo e mais um pouco. Falei, peraí, deixa eu conhecer esse camarada aqui. Hoje ele está coordenando o curso. Desde o segundo. Tinha um valor ali. Mas lá, sabe o que eu aprendi? Lá naquele primeiro curso, além de descobrir o Roberto, eu aprendi uma coisa. Como é que eu posso tratar de uma nova perspectiva de escola, de educação, de criança, e de aprender, e de saber? Como é que eu posso montar um curso por disciplinas, fazer o povo fazer prova, trabalho, alguma coisa, e transformar isso em nota do jeito que sempre foi feito? Não parece contraditório? Aí um dia eu chamei o Roberto lá no meio do curso 1. Eu já tinha chamado ele para trabalhar no curso. Quando terminou o curso, eu chamei ele para coordenar o curso. Falei, Roberto, lá no primeiro, falei, Roberto, tem um problema aqui nesse nosso curso. Nós estamos ensinando uma coisa, estamos fazendo outra. E aí, para desespero da coordenação, eu falei, gente, pode parar. O Roberto acho que lembra dessa história. Não pode parar, gente. Não está contraditório, está sem sentido. Nós estamos ensinando uma coisa e fazendo outra. Hoje, né, nós estamos amadurecendo ainda a ideia da escola outra dentro do curso. Por quê? Porque eu estou chamando vocês para a gente construir uma coisa que nem eu sei bem direito o que é ainda. Não tenho a menor vergonha de dizer não. Sei que está precisando nascer um negócio meio novo aí. E não para negar o que existia antes. Não é assim. É para valorizar o que tinha valor, mas para abrir espaço para nascer o novo, a nova forma de ser da escola, a nova possibilidade de ser uma escola do saber. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Ser uma escola do saber, não uma escola do conhecimento. Por quê? Porque na perspectiva teórica que nós estamos trabalhando aqui, quem faz o conhecimento ocorrer, surgir, é o sujeito. Não é a instituição. A instituição luta para produzir o sentido, ou para produzir 1000 formas para que surja o sentido, para o sujeito transformar a informação em saber. Então, nós estamos tentando construir a escola do saber. Se o menino vai transformar aquele saber na sua subjetividade, ou seja, se aquilo vai virar conhecimento,
não está na mão da escola. As pedagogias que chegaram até nós, que nos formaram, as filosofias que nos ensinaram uma estrutura de pensamento, tese, antítese, síntese. Não estão mais dando conta desse momento atual. Não são mais suficientes. Eu vou insistir nessa tecla várias vezes. Qual pedagogia, então, dá conta? Presta bem atenção, que eu vou até chegar mais perto de você agora. Você vê bem a minha careca. Ela não nasceu ainda. Depende de nós fazermos ela nascer. A pedagogia do saber, a pedagogia do desafio que põe o dedo na ferida e faz não uma mera contestação de uma tese para produzir uma síntese, agora tem o saber e vamos em frente. Não. Sabe onde está, de fato, o problema desse esquema de tese, antítese e síntese? O problema está no seguinte. Ou ensinaram a gente esses métodos sem, às vezes, conhecer que era um método. Ou a gente aprendeu por indução, então eu vou juntando as partes e aquilo dá um todo na minha frente. Mas eu já tinha uma ideia de qual era o tal do todo. Vou dar um exemplo. Quando você compra um quebra-cabeça, o que você faz? Você joga as pecinhas todas na mesa, inclusive você vai ensinar uma criança. Você põe a tampa da caixinha em pé, assim, perto dela, e fala para ela, olha, presta atenção que essas peças que estão esparramadas aqui em cima da mesa, se você juntar elas direitinho, elas vão formar essa figura que está aqui na tampa, tá vendo? Esse é o método indutivo. O que é o método indutivo? Já vamos chegar na Montessori. Olha só. O que é o método indutivo? Vai da parte para o todo. Só que tem um detalhe. Qual o todo? O todo já está ali na tampa da caixa. Quando eu faço uma experiência num laboratório de química lá na escola, eu já tenho que saber a resposta da experiência. Então, não é experiência, é faz de conta. Eu vou induzindo os alunos a fazer a tal da experiência de tal forma que é para dar o tal resultado. Esse é o método indutivo. E chama de experiência quando não é experiência. Experiência é outra coisa. Mas nos ensinaram também a partir de um outro método, que é o método dedutivo. Você pega o todo, eu fazia isso quando era mais moleque. Pegava sabe quando tinha aquelas folhinhas que a gente ganhava no mercado no fim do ano? Eu recortava a imagem, colava aquela folha meio fina em cima de uma cartolina para ficar mais grosso um pouquinho, virava do lado da cartolina e riscava assim linhas e depois eu cortava pelas linhas. Eu construía o meu próprio quebra-cabeça. Mas eu já tinha visto a imagem. Aí eu juntava as imagens, as peças que eu recortei, dava na imagem original. Esse é o método dedutivo, é que me leva do todo para a parte. Eu conheço o todo, eu fraciono ele em partes. E aí
faz sentido o todo, porque eu junto aquelas partes, dá aquele todo. Qual que é o problema? Até aí, nenhum problema. A não ser o fato de que ou a gente aprende por indução, ou a gente aprende por dedução. Não nos ensinaram outra possibilidade. Mas não quer dizer que ela não exista. É o cisne negro lá que a Magali falou no começo da aula. Sabe qual é o outro método? Chama-se abdutivo. Não tem nada a ver com ET, gente. Viu? Calma. É porque ele não é nem indutivo e nem dedutivo. Mas não chegou aqui no Ocidente direito. Fala, Magali. Mas ele não vai abduzir. Não, não vai abduzir ninguém. Olha só. Ele chama método abdutivo porque ele é assim. E eu vou mostrar num exemplo para vocês e vou encerrar com isso que eu vou falar para dar tempo de abrir aqui um pouco para conversar. Funciona da seguinte maneira, olha. Você precisa dar uma explicação, um todo, para uma determinada coisa, uma determinada história. Vamos imaginar um sujeito que é investigador de polícia. E ligam para ele e falam, olha, aconteceu um crime lá na rua tal, vai lá. Se ele chegasse lá, tivesse um cara morto no chão e um cara com uma arma saindo fumacinha sentado do lado, e ele prendesse aquele cara, e ele fosse condenado pela morte, você poderia chegar àquela brilhante conclusão de que foi óbvio, né? Mas acontece que ele não vai encontrar o cara esperando ele lá do lado do morto. O cara vai dar no pé. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que montar a história, o todo. Ele tem que montar sem conhecê-lo. O que ele faz? Ele vai procurando pistas. Aqui, ali, lá, tal, a marca do pneu na frente da rua, não sei das quantas. Ele vai juntando pedaços que, na visão dele, podem fazer algum sentido. E aí ele constrói uma história e aponta o dedo para um possível suspeito. Ele, ao levar esse suspeito às barras da lei, ao tribunal, se esse suspeito for condenado, não é porque ele é culpado, é porque a tese da promotoria foi mais convincente. Se a tese da defesa for mais convincente, o cara vai ser inocentado. E não é porque ele é inocente ou culpado. Gente, um julgamento não está em jogo se o cara é culpado ou inocente. Está em jogo se ele vai ser condenado ou absolvido. É diferente. Mas o que ele fez para construir a história, o todo da explicação? Ele juntou pedaços que ele nem sabia se eram os melhores pedaços para juntar. Esse é o método abdutivo. Você põe na mão da criança várias informações. Uma informação que vem da física, uma informação que vem da química, uma informação que vem lá da geografia, uma informação que vem das letras, do inglês, e põe na frente dele um cartuchinho com água e sabão e fala, viu, explica esse negócio a partir das bolinhas de sabão. Esse é o método abdutivo. Ele não chega numa síntese, porque a síntese não é prevista obrigatoriamente no início. É uma nova maneira de pensar. Se a explicação dele fizer sentido, não é porque ele descobriu qual é o todo. Não. É porque ele inventou um todo possível. Para fechar, a escola do saber é essa escola da abdução, desse método abdutivo. Você não tem as respostas na mão. O livro do professor não vem mais com respostas. Você vai descobrir as respostas.
se você tiver afim, junto com os alunos. Procurando com eles, talvez até procurando no Google, na internet, não sei aonde. Você vai ter que fazer o que o seu Joaquim fez. Estou com uma ferida aqui. Ouvi a minha avó dizer que tinha um matinho aí no fundo de casa que era bom. Quero ver se é mesmo. É esse o desafio. Passei 1 minuto do meu horário. Chega. Agora eu vou beber água. Quem quiser falar, faz a gentileza, levante a mão, escreve no chat. Eu não sei se tem coisas no chat já em forma de comentário, de pergunta. Tem alguma coisa aí, Roberto? O professor, Me ajuda a conduzir aí, que eu estou até sem voz. eu acho que é algo que, enquanto você estava falando, né, que é pensar de outra forma, né, foram vários questionamentos aqui, né, que cada professor falou da pedagogia Montessori, né, de todas essas pedagogias, Waldorf, são vários pensamentos. Um falou também sobre a escola da ponte, que eu acho que é importante, professor, o senhor trazer porque acho que é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade, né? Quando eu estava lendo aquele texto, que foi baseado naquele seu projeto da Escola Outra, né? do Veiga Neto, que fala que pensar de outro modo não é eu gostar do A e passar para o B, né? Então, não é negar as pedagogias, as filosofias, os conceitos que a gente já tem, mas é que também prova que também talvez não tenham dado certo, a gente precisa pensar de uma outra forma. Eu acho que o senhor poderia abarcar um pouquinho, porque cada professor falou de uma dessas pedagogias. Eu acho que é importante o senhor tratar um pouco sobre elas. Olha só, gente, nós não vamos fazer crítica ao trabalho realizado pela Maria Montessori. A gente não critica o passado, não estava lá. Que foi importante naquele momento, foi excepcional. A descoberta de uma forma de ser da escola, como na Escola da Ponte também. As tais metodologias ativas, as aulas invertidas e essas coisas todas que estão dizendo, ótimo, gente. É um turbilhão de ideias. Acho ótimo que tudo isso esteja acontecendo. A pedagogia Waldorf, a pedagogia Freinet, a pedagogia não sei das quantas, maravilha. Só que tem um detalhe importante. Todas elas apontam para manter a escola do jeito que ela está. Considerando as contribuições que essas pedagogias todas deram, elas não transformam a escola. E eu estou cada vez mais convencido de que se não transformar a escola, novamente a gente vai perder o trem da história. Por quê? Porque a gente vai fazer mais do mesmo. A gente vai fazer um novo discurso para oferecer a mesma escola que sempre existiu. Então, não é criticar nem o método Montessori, nem o método desse, daquele ou daquele outro. O problema é outro, não é questão de método. O problema é de concepção de ser humano, de criança, do que é aprender, do que faz sentido, do que mobiliza o sujeito. Então, todo respeito a essas teorias, mas, lembrando, o que está em questão hoje, no meu modo de entender, não é questão de método, não é nem questão de qualidade de ensino. É outra coisa. É a demanda, a exigência por parte mesmo dos alunos, dos pais dos alunos, de que o que a escola trabalhe faça sentido para o mundo de hoje, para os desafios que esse mundo tem nos colocado. Então,
Apenas tratar metodologias ativas é reduzir a discussão de qual é a pedagogia do tempo de hoje, que seria adequada para o tempo de hoje, a uma questão de método. E isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Não vai dar tempo de eu abordar aspectos dessas teorias, mas não também estou propondo para jogar tudo na lata do lixo, eu estou dizendo que a gente precisa entender que a questão não é metodológica, é de outra ordem. É estrutural e de estrutura de pensamento. É de outra ordem. Roberto, mais alguma coisa? Professor, tem uma... Enquanto vocês vão falando, senão a gente vai ficar aqui falando, né, professor? Pois é. A Roseli, logo no começo, quando estava falando do cisne, né? Achei interessante que ela falou: quem nunca viu um cisne? Então, Não sabe nem do que você está falando, né? Exato. Ele vai afirmar: cisnes não existem. E ele está certo. Ele nunca viu. Até que ele veja um. Né? Com qual escola você sonha? Eu estou perguntando para você que é mãe, viu? Para você que é pai. Porque além de ser professor e professora, diretor ou diretora, coordenador ou coordenadora pedagógica, muitos aqui têm filhos. Alguns talvez tenham netos. Com qual escola você sonha para essas crianças que estão vindo aí? Pode falar, Felipe. Aqui não está Felipe, mas não é Felipe, né? Ela entrou pela conta do Felipe, mas abre o seu microfone, por favor, eu não estou te ouvindo. Está Felipe Ribeiro, mas você fala o seu nome para a gente. Continua fechado o seu microfone. Está aparecendo na tela para a gente o seu microfone fechado. Espera só um pouquinho, Vinícius, vamos ver se ela consegue abrir lá o microfone dela. Gente, como a tecnologia é boa, né? Mas ela tem hora que não vai. Você que está nesse nome, Felipe, que eu ainda não sei o seu nome, por gentileza, escreve no chat, porque a gente não está conseguindo te ouvir. Eu vou tentar ler o que você vai escrever, Felipe. Enquanto isso, eu vou ouvir a Evenice, tudo bem? Oi, tudo bem. Enquanto o tempo todo assim que falou dessa história do cisne, né, do ponto de vista que quem não conhece, por exemplo, um preto vai achar sempre que só existe o branco, esse tipo de coisa. Uhum. Eu me lembrei de um fato assim que marcou a minha trajetória também enquanto educadora. Eu tive uma turma de maternal 3, um período, por um ano, né, assim. Então, era por hábito contar uma história, mostrar as ilustrações e conversar, interagir com essa história. Eu me lembro que um dia, eu toda feliz, tinha comprado, né, um livro do Maurício de Souza, um reconto daquele Romeu e Julieta. Certo. Então, a Mônica era a Julieta, o Cebolinha era o Romeu. Mas, do meu ponto de vista de educadora, era Romeu e Julieta apenas, né? E eu fui contar essa história para as crianças, tal, e mostrei a ilustração, e de repente o menininho leva com a mãozinha. Aí eu parei e falei assim, pode falar, né? Ele falou assim, Vinícius, não é Romeu e Julieta. Eu falei, não, por que você está falando isso? Ele falou, não, porque é a Mônica e o Cebolinha. Aí eu falei assim, caramba, e agora? Como que eu saio dessa, né? E eu falei assim, olha, você tem toda a razão. É a Mônica e o Cebolinha. Mas aqui, a Mônica, ela chama Julieta nessa história, e o Cebolinha chama Romeu, né? Mas assim, eu percebi que mesmo assim essa explicação não foi convincente, porque a carinha dele ficava assim, ela tá errada. É Mônica e o Cebolinha. Então, assim, uma coisa, sabe, que ó, faz anos isso.
E eu sempre me lembro, porque, assim, por dois motivos. Primeiro é o ponto de vista, né? Que, tá, era Mônica e Cebolinha, mas era Romeu e Julieta. E ele estava certo, né, também. E segundo, que é uma criança que vai crescer contestando, com um senso crítico. Porque se ele não aceitou que era Romeu e Julieta, ele Exato. queria contestar, porque não era aquilo que ele estava vendo, né? Então, assim, a senhora estava falando da história do cisne branco e o cisne preto, me veio essa história na cabeça, sabe? Me lembrou. Maravilha, maravilha. Vou deixar uma pulga atrás da orelha para você. Aliás, um casalzinho bem apaixonado. Olha só. Depois eu vou passar para a pessoa que está no nome Felipe ali. Se você dissesse desde o começo para essa criança, para o grupinho que você estava trabalhando, Uhum. gente, eu vou contar uma história da Mônica e do Cebolinha. Você que lê, talvez eles não lessem ainda, né? Não, não li. Olhava no nome da escola, da história, estava escrito Romeu e Julieta. Então você Certo. sabia da história de Romeu e Julieta. E estava contando Romeu e Julieta, chamando de Mônica e Cebolinha. Eu te pergunto, o que eles iam aprender? Mônica e Cebolinha ou Romeu e Julieta? Eu acho que Mônica e Cebolinha. Não, filha. Eles iam aprender Romeu e Julieta. Sabe por quê? Porque a história toda que fez buscou na história Romeu e Julieta e pôs a carinha da Mônica e do Cebolinha, tinha uma coisa entre elas que era comum, não é? Então, o que você queria ensinar? Você queria ensinar Shakespeare para aquelas crianças. Sim, certo? Uhum. Se você chamasse de Mônica e Cebolinha, você estaria ensinando Romeu e Julieta, Shakespeare. Quando ele diz para você, não, professor, é Mônica e Cebolinha. É Mônica e Cebolinha. É Mônica e Cebolinha para ensinar Romeu e Julieta. Então, só que a gente tem essa mania de, às vezes, dividir as coisas que não se dividem ou juntar coisas que não se juntam. A Mônica é a Mônica e não é a Julieta. Sim. Né? Uhum. A gente mesmo ensina a criança assim. E depois a gente vem, mostra a Mônica e fala, é a Julieta. Ele fala, não é não. Não é? Então, e sabe uma coisa assim que foi muito também interessante naquele momento, que eu aprendi assim, ó, que apesar, por mais que a gente tivesse o planejamento para uma aula, eu tinha que ter um plano B, porque assim, eu não sabia o tipo de pergunta que viria. Exato. E jamais, assim, né, no dia que eu preparei lá a leitura, que eu toda feliz com aquele livro que eu tinha acabado de comprar na Bienal, fui para a sala e fui ler, né, tudo lindo, assim, Maurício de Souza, que eu adoro e tal, eu pensei, nossa, né, é um livro, né, vai estar arrasando, né, e aí ele levanta a mãozinha, assim, e eu falei, Jesus, e agora, né? E agora? Então, assim, é uma coisa assim, sabe, que me fez também ficar com a anteninha ligada. Quando eu ia contar uma história, eu apresentava um livro, eu já, sabe, eu folheava, lia, relia, e pensava, né, vamos ficar espertinho aqui agora, né, que eles têm perguntas. Porque a mãozinha vai levantar. Né? Exatamente. Obrigado, Venice, obrigado mesmo. Viu? Você que está com o nome de Felipe, está conseguindo abrir o microfone, agora sumiu aqui. Vamos ver se você falar, eu consegui ouvir. Fala com a gente, você que está com... Como é que é seu nome? Está me ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Elaine. Diga. Elaine. Tá. Boa noite, professor. Boa noite. Meu nome é Elaine. Não sei por que a hora que eu entrei aqui, eu entro com o meu e-mail, né? Mas aparece o nome do meu filho, deve ser porque ele que abriu essa conta aqui para mim nesse computador. Pode ser. Ele usou os dados dele. Aí aparece o nome dele, não o meu. Um questionamento. A gente quer pensar numa escola nova, né? Uma escola nova, entre aspas. Uma nova forma de ensinar, um novo jeito, para continuar o que já existe, mas de uma forma melhorada, né? Uma forma, vamos dizer, atualizada. E aí eu percebo que quando eu cheguei esse ano, comecei esse ano de professora, tá? Comecei em fevereiro. Eu trabalho na educação há 18 anos, mas como professora, só de fevereiro até agora.
eu percebo que há uma certa dificuldade das pessoas que já estão, dos professores que já estão, dos diretores que já estão, em aceitar até os novos professores. Né? Eu acho legal quando a gente pensa cortando um pouco, numa possível Elaine, mudança, em ideias diferentes, para dar uma melhorada. Eu acho que existe uma dificuldade até dos profissionais que já atuam aceitar os professores novos que estão chegando. Sem dúvida. Entendeu? Quanto mais ideias novas. Por quê? As professoras mais tradicionais gostam de trabalhar de manga, né? Tudo fechado, aquela coisa assim, de uma escola tradicional que já existiu. Aí hoje, eu chego na escola com uma blusa assim, por exemplo, uma alcinha assim, as pessoas já acham o cúmulo. Então, eu penso, como que as pessoas estão preparadas para ideias novas se elas não aceitam ainda uma alça de pano na professora? Como a gente vai conseguir mexer nessa estrutura engessada que é a educação tradicional? Olha, conseguiu Elaine, me ouvir? Eu tenho duas coisas que me vêm à mente quando você pergunta isso. Eu consegui entender, pelo menos. Cortou um pouco, mas eu consegui entender um pouco a ideia. Como é que a gente vai mexer com essas estruturas? Consegui. O final acho que eu entendi. Como é que a gente mexe com essas estruturas engessadas? É uma pergunta muito boa. Primeiro de tudo, dentro da gente, a gente precisa quebrar o gesso. Sendo professor novo, sendo professor de metade do tempo de carreira, ou lá no fim da carreira, não importa. A gente precisa saber que está engessado e precisa tirar o gesso. Precisa combater esse engessamento. Então, a primeira coisa, é um compromisso. Muita gente vai torcer o nariz, muita gente vai olhar de cara feia. E sempre vai ser uma minoria tentando dizer que tem algo para mudar. Eu acho que isso é inescapável. A segunda coisa que me vem à mente é a seguinte: mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer que vai, na vida daquela pessoa que é muito tradicional, muito formas muito cristalizadas, muito duras, muito rígidas, alguma coisa vai acontecer que vai chacoalhar essa roseira. E é só você parar para pensar comigo. Quanta gente falava, torcia o nariz quando falava de usar o computador em sala de aula, de usar o computador com criança. Não, isso não funciona, eu não gosto, eu não sei, no meu concurso não dizia que eu tinha que fazer isso. Aí vem a pandemia e põe por terra todos esses argumentos. Eu não sei se é uma nova, não estou dizendo que a pandemia foi boa, não, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: tem uma pandemia silenciosa vindo dentro da escola, dizendo, essa escola não dá mais. Só quem está atento para perceber a criança entristecida, a criança rebelde demais, a criança, o conjunto, dizer, gente, tem algo de podre no reino da Dinamarca, já que é para citar o Shakespeare, vamos aproveitar que a Evenice trouxe. É isso. É pôr o dedo na ferida. Eu gostaria de dizer mais, mas o tempo não vai permitir. Agradeço, Elaine, você ter participado, a Evenice, gostaria de ter ouvido muito mais gente. Gente, obrigada. São 20h59, nós vamos fechar o horário da nossa aula, eu que agradeço. Boa noite a todos. Professor. Quero dizer o meu boa noite, quero agradecer a presença de todo mundo. É uma pena que a gente não consiga todo mundo conversar aqui e tal, mas se ficou uma pulga atrás da orelha, estou satisfeito, sabe? Se a pulga está dizendo para você, não dá para aceitar mais as coisas do jeito que elas são, já estou contente. Gente,
Uma ótima noite para vocês. Roberto, quando é a nossa próxima aula? Semana que vem, na quarta-feira. E aproveitando, professor, quem tiver dúvida, que às vezes fica com vergonha ou não deu tempo de falar, vocês podem repassar para a gente, vocês podem repassar para mim, podem repassar diretamente ao professor Flávio. A gente repassa as informações na próxima live, né? A gente retoma um pouco o assunto, faz parte disso, tá bom? Então a gente quer fazer esse pedido, né, professor? Que quem não participou, quem não quis falar, ou quem tiver novas ideias, escreva para a gente, pode escrever, tá bom? Então, na quarta-feira que vem, nós temos a última aula da disciplina 1, mas depois vocês podem ficar tranquilos que a disciplina 2 continua sendo o professor Flávio, ele vai abordar outras questões. Overdose de pulgas, se preparem, né? Overdose de pulgas, é verdade. Então é isso. Eu e a professora Raquel vamos dar juntos a segunda disciplina. Gente, fiquem com Deus, espero que estejam todos com saúde. Grande abraço, boa noite para todos. Muito obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada. Obrigada. Boa noite. Grande abraço. Boa noite. Tchau, até a menina dando falar. Tchau, filho. Tchau. Falar boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, tem mais um que falou comigo. Boa noite. Boa noite, ai, Gracinha. Boa noite, amiga. Boa noite. Olá, tá tudo legal? Tá todo mundo num desmaio. Oh, meu Deus. Que gracinha. Vou falar. Boa noite, amiguinha. Manda um abraço para esse menino.